Essa é a paleta mais quente de toda a família do outono. Uma paleta sofisticada que simplesmente acende a beleza natural de quem usa as cores certas dessa paleta. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te contar tudo sobre a família do outono quente. As pessoas que são dessa paleta, elas transmitem uma aura acolhedora. Tudo nela é muito quente, caloroso, você vê muitos pigmentos dourados, muitos pigmentos em terracota nessas pessoas. E principalmente, tudo nela é muito quente. Mas como saber exatamente o que torna a paleta do outono quente tão especial? E como saber também se essa é a minha paleta de cores ou não? É isso que você vai descobrir durante esse vídeo. Eu vou te guiar em todos os processos para você saber qual é o seu subtom de pele, a profundidade da sua pele, a intensidade e o contraste pessoal. Tudo que engloba dentro dessa cartela e te deixa com uma beleza muito mais bonita. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Jaqueline Araújo, sou consultora de imagem, estilo e especialista em coloração pessoal online. Então, se você quer descobrir tudo sobre esse universo das cores e da coloração pessoal, deixe seu like e se inscreva no canal para me acompanhar, para você conseguir entender sobre a paleta do outono quente. Eu quero que você imagine comigo o final da estação, quando tudo tá mais alaranjado, tá aquele final de tarde, que é aqueles tons laranjas, os tons mais pigmentados, mais diferente do outono escuro, que é tudo mais escuro. Aqui no outono quente, os pigmentos eles são mais quentes, ele tem essa tonalidade escura que não chega a ser a sua principal característica, mas você vê tudo muito mais quente do que escuro. E é por essa razão que a sua principal característica é ter a sua temperatura quente. Por isso do nome, outono quente. Isso significa que as cores que realmente te valorizam são aquelas cores que são mais pigmentadas. Elas não têm cinza, não tem azul na sua composição. Ela tem mais pigmentos amarelos. É como se você fosse o próprio raio solar dentro da sua paleta. Sua segunda principal característica é ter uma intensidade média a suave. O que isso significa? A sua intensidade, você não chega a ser muito brilhante, você não vê muito brilho na sua pele. Você vê menos brilho, é uma pele mais opaca. É como se tivesse uma névoa que fica durante a sua pele, fica na sua pele, no seu rosto. Você não tem aquele brilho, aquele glow. Você não chega a ser totalmente suave, mas também você não chega a ser totalmente brilhante. Você é ali entre o meio das duas características. Você tem aquele toquezinho bem leve de brilho, mas a sua característica mesmo, você tem mais suavidade do que intensidade. A terceira característica é ter uma profundidade média escura. Assim como a intensidade, você também não tem aquela claridade na pele e também não tem aquela escuridão. Você não tem a profundidade escura e nem clara. Mas essa profundidade é o quê? É o tom da minha pele? Quer dizer então que a minha pele é escura. Se eu for negra, eu sou do outono quente. Se eu for clara, eu não sou do outono quente. Não exatamente. A profundidade é o que você enxerga, são os pigmentos. Por exemplo, aqui ao fundo dos seus olhos, no bigodinho chinês, ao redor da sua testa. Todos esses cantinhos aqui são os cantos que você consegue analisar a profundidade da sua pele. Então, se aqui for mais escuro, os seus olhos, você percebe que ele tem mais pigmentos escuros do que claros. Aqui também, no seu bigodinho chinês, são pigmentos mais escuros do que claros. Isso significa que a sua profundidade é escura. Mas se você tem, aqui seus pigmentos são escuros, aqui são claros, aqui são escuros, seus olhos são claros, você pode ter uma profundidade média, o que é a característica do outono quente. Tá, já que eu até consegui entender isso que você falou, mas como que eu vou identificar exatamente na minha pele? Mesmo você falando, não consigo identificar. Então é isso que eu vou te ensinar nesse momento. Vamos falar de contraste pessoal agora. Se você me acompanha, você já sabe o que é o contraste pessoal, que é a diferença entre o cabelo, a pele e os olhos.
No outono quente, nós temos uma grande variedade de contraste. Podemos ter um contraste alto, altíssimo, um alto contraste, assim como também podemos ter um baixo contraste, mas é aquele baixo contraste escuro. Ou seja, a sua pele, você tem um baixo contraste, mas ele é escuro, ele não é claro. Assim como o alto contraste, é um alto contraste escuro. Assim, esses aqui são alguns exemplos para você conseguir identificar se o seu contraste natural ele é alto ou baixo. Para você conseguir identificar também qual é o seu contraste natural, eu vou te ensinar agora um truquezinho que muita gente até pode estar ensinando por aí, mas você vai saber exatamente o que fazer nesse momento. Você vai pegar uma foto sua, como essa minha aqui, vai tirar toda a saturação dessa foto. Você não vai colocar ela em preto e branco, você vai tirar a saturação. Assim que você vai tirar essa saturação, você vai pegar esse gráfico aqui, que você encontra em qualquer lugar na internet. É só pesquisar contraste pessoal, vai aparecer esse gráfico de 1 a 10. E vai colocar abaixo da sua foto. Assim, você vai conseguir analisar se os pigmentos da sua pele estão mais pro 1 ou pro 10. Se os pigmentos da sua pele estiverem entre o 0 e o 3, você tem um baixo contraste. Agora, se eles estiverem entre o 4 e o 6, você já possui um médio contraste. Mas se estiverem entre o 7 e o 10, significa que o seu contraste é um alto contraste. E aí, você descobrindo qual é o seu alto contraste, você também vai conseguir entender como você vai pintar o seu cabelo. Porque o contraste, ele é essencial na hora que você vai pintar o seu cabelo. Agora chegou o momento de você realmente entender quais são as cores da sua paleta. Essa daqui é uma paleta que você pode carregar para todo lugar. Quando você for comprar roupa, pintar o cabelo, porque dentro dessa paleta, ela tem... Aqui, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Ela tem as tonalidades de cabelo. Tá vendo? Elas têm a tonalidade de cabelo, então quando você for comprar tinta, você também pode levar essa cartela e dar uma olhada. E principalmente das cores. A paleta do outono quente é uma paleta que remete muito à natureza. Remete realmente à estação do outono, no auge da estação do outono. É uma paleta calorosa, uma paleta radiante. E quem é dessa paleta fica muito bonita nessas cores, que são cores que você percebe que são mais pigmentadas. Elas têm mais pigmento quente, mais pigmentos... É como se tivesse mais amarelo misturado na sua composição do que o branco e o cinza. Então aqui você esquece do branco, esquece de cores cinzas, você precisa procurar as cores que têm mais pigmentos amarelados. Todas as outras paletas, você pode pegar emprestado algumas cores da família da Primavera Quente. Mas você precisa ter um certo cuidado, porque as cores da Primavera Quente são claras, enquanto as cores do Outono Quente são escuras. Mas as duas têm a principal característica, que é a temperatura quente. Então sim, você pode pegar emprestado algumas cores, tanto para roupa quanto para o cabelo. Mas para o cabelo, como eu já disse, tem que ter aquele cuidado. O cabelo a gente sempre tem um cuidado dobrado, porque vai mexer com uma coisa que está muito próxima ao nosso rosto. Então o cuidado é sempre redobrado. Mas falando em cabelo, os melhores tons de cabelo para você são aqueles tons acobreados. Sim, a sua paleta é beneficiada pelos ruivos. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu amo ruivo, uso essas cores há muito tempo. E a sua paleta, ela tem muitos tons dourados, tons acobreados. Eu vou tentar mostrar aqui na minha própria paleta pra vocês. Essa não é a minha paleta, tá, gente? É só a paleta que eu tenho, que eu entrego pras minhas clientes. Deixa eu tentar aqui mostrar pra vocês. Os tons de cabelo são sempre mais puxados para tons quentes e dourados. Você pode usar tons de castanho escuro, mas aquele escuro com tonalidades quentes, pigmentos quentes. Os tons de loiro também, nada de loiro platinado, aquele loiro global que todo mundo ama. Você pode fazer mechas mais puxadas para tons dourados, tons em mel, mas tons quentes. Se você for
abrir o tom do seu cabelo, ele deve sempre ser puxado para tons amarelados. Por isso o loiro tem que ser aquele loiro que é mais amarelado do que o loiro acinzentado. O acinzentado, ele nunca vai cair bem em você. Pelo contrário, ele vai te deixar com uma aparência envelhecida. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo da Angelina Jolie. A Angelina Jolie, ela não é do outono quente. Ela é da primavera quente. Mas recentemente, ela abaixou seu contraste natural e ela pintou o seu cabelo de uma tonalidade mais fria. E acabou que todo mundo ficou naquela dúvida perguntando o que aconteceu com a Angelina Jolie. Ah, ela tá mais velha, ela fez procedimento estético, afinal, o que aconteceu com a Angelina Jolie? E na realidade, não tem nada a ver com procedimentos estéticos ou com a velhice, apesar dela realmente estar envelhecendo, que é o nosso processo natural. O problema em si não foi o envelhecimento, e sim a cor que ela usou no cabelo. Agora vocês imaginem comigo, a Angelina Jolie, que é essa mulher poderosíssima, linda, maravilhosa, conseguiu ficar com uma aparência de cansada, uma aparência estranha. Todo mundo achou que tinha alguma coisa estranha nela, algo esquisito, porque ela mexeu na tonalidade do seu cabelo. Ela não colocou o tom que realmente valoriza ela. Agora, prestem atenção à diferença do cabelo dela com o tom que realmente valoriza ela e com o tom que ela pintou. É muito diferente. A aparência de cansaço, assim, é muito evidente. Realmente parece que ela tá mais velha, muito mais velha do que realmente ela está. Por isso, se você está pensando em mudar o tom do seu cabelo de uma forma radical, faça isso depois de ter certeza qual é a sua paleta de cores. Porque, como eu já disse nesse vídeo, o cabelo é algo que está muito próximo ao nosso rosto. Então, quando nós mexemos no nosso cabelo, nós mexemos no nosso contraste, mexemos na nossa temperatura, nós mexemos em toda a harmonia do nosso rosto. Se a gente coloca um tom errado, fica parecendo que nós somos mais velhos do que realmente somos. E não é isso que nós queremos estar lindas, radiantes, nós queremos olhar no espelho e simplesmente se sentir maravilhosa, ter autoestima de homem, né? É isso que nós queremos quando vamos nos olhar no espelho. Agora, a maquiagem. Aqui a maquiagem, a recomendação ideal para você é você puxar para tons alaranjados, que puxem para o pêssego, para o terracota. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês também. Aqui, o blush tem que ser também no pêssego, nada de salmão, tem que ser puxado para o pêssego. Já as sombras em tom de marrom quente, verde oliva, essas sombras aqui são as sombras ideais para você que tem a paleta do outono quente. Já para os lábios, os batons ideais são batons em marrom, marrom mais avermelhado, o pêssego, o laranja, assim, não é aquele laranja intenso, é aquele laranja mais puxado para um terracota. Você precisa se lembrar, a maquiagem ela precisa ser um complemento da sua beleza, você não deve competir com ela. Por isso, a maquiagem ela tem que estar no tom da sua pele. Para maquiagem, é ideal que você use, principalmente, respeite o subtom da sua pele e a sua temperatura, porque aí você não vai ter erro com a sua maquiagem. Já para os acessórios, aqui o que predomina são acessórios dourados, o ouro. O ouro, ele é seu melhor amigo, nada de prata. O prata, ele vai te desvalorizar completamente. Já para os tecidos, para começar a comprar as suas novas roupas, você pode começar a investir em tecidos naturais, como o linho, a camurça, o algodão e o tricô. Esses tecidos eles vão complementar a sua paleta e também as texturas, elas vão fazer total diferença na hora de você montar um look. Porque aqui o objetivo sempre é manter a harmonia entre o seu contraste pessoal, a sua temperatura e a sua intensidade. Aqui a palavra-chave é harmonia e é isso que nós queremos. Não cometa o erro de querer usar cores frias. Eu sei que talvez você pode gostar dessas cores ou querer usar essas cores, mas não cometa esse erro, porque essas cores, elas vão detonar você, vão te deixar com uma aparência de cansada. Assim como foi com a Angelina Jolie, vai acontecer a mesma coisa com você.
Então não cometa esse erro. Agora eu quero que você coloque aqui nos comentários. Você gostou? Conseguiu entender se essa é ou não a sua paleta de cores? Se você ainda tá na dúvida, sem saber qual é a sua paleta, você quer descobrir, quer pintar o seu cabelo sem dúvida nenhuma, com a certeza de que você vai pintar e ele vai harmonizar com o tom da sua pele, então entre em contato comigo pelo site www.estiloconjaque.com. Dentro do site, lá vai ter o meu contato direto do meu WhatsApp, que você vai conseguir falar diretamente comigo, sem complicação nenhuma. Então, se você quer descobrir quais cores realmente valorizam a sua beleza natural, não deixe de entrar em contato comigo. E fique comigo até os próximos vídeos. No próximo vídeo eu vou falar sobre o outono suave. E se você ainda não viu os outros vídeos, volte e veja o vídeo sobre o outono escuro, que eu já falei sobre ele, e também da primavera quente. Se você ficou em dúvida se a sua paleta é outono quente ou primavera quente, já tem um vídeo falando sobre a primavera quente. Um beijo e até o próximo.